vocês estão? Estão todos bem, minha gente? Então, hoje, Geografia, certo? Página 107. Vamos estudar a população brasileira. Desde já, quero que vocês me acompanhem aí pela leitura. Além de apresentar um território com ampla extensão territorial, o Brasil possui uma das maiores e mais diversificadas populações do mundo. População, o que é, na verdade, população? É o total de pessoas de um lugar, tá certo? O total de habitantes constitui a população absoluta de um local, enquanto a média de habitantes em relação a uma determinada área constitui a população relativa ou densidade demográfica. Atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que significa as letras aí, né, em siglas, que é o IBGE, o Brasil conta com aproximadamente 205 milhões de habitantes, números que o torna o quinto país mais populoso do mundo. Em contrapartida, é um país com baixa densidade demográfica, apresentando 23,9 habitantes, quilômetros quadrados, sendo, portanto, pouco povoado. Apesar disso, é preciso considerar que a densidade demográfica se trata de uma média que não revela as diferenças na ocupação territorial brasileira, pois enquanto alguns estados, como São Paulo, são bastante povoados, apresentam 166,2 habitantes, quilômetros quadrados, outro, como o Amazonas, com 2,2 habitantes, quilômetros quadrados, são poucos povoados. Então, aqui no mapa você vai ver, certo? Ó, os estados mais populosos, essa parte é o mais escuro, e os estados medianamente populosos, ó. Temos aqui também, certo? A quantidade, tudo organizadinho. Para vocês observar bem esse mapa e ler direitinho, com muita paciência, certo? Aí aqui, na página 108, as informações sobre a população são coletadas por meio do censo demográfico realizado pelo IBGE, que consiste na contagem e no levantamento periódico de dados como qual é a região mais habitada, quantas pessoas residem em média, em uma mesma residência, quantas famílias têm acesso a serviços do saneamento básico. Há duas formas de a população de uma área aumentar. No caso, por meio do crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, ou por meio de migrações. Então, você vê aí, nessa imagem, né? Crescimento vegetativo. O que é isso, minha gente? O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado local. De acordo com o conceito de transição demográfica, as sociedades passam por 3 fases fundamentais em seu crescimento populacional. Vamos analisar o desenvolvimento dessas etapas no Brasil. Primeira fase, crescimento vegetativo lento. Até o início do século XX, o Brasil apresentava altas taxas de natalidade e recebia mais intensamente milhares de imigrantes vindo de todos os lugares do mundo. Mas, apesar disso, apresentava um crescimento vegetativo lento, pois as taxas de mortalidade eram bastante elevadas, devido às péssimas condições de higiene e saúde, à fome, as doenças epidêmicas, as guerras, etc. De modo que a expectativa de vida também era muito baixa, certo? Aí temos aqui, na página 109,
é a segunda fase, que é do crescimento vegetativo rápido. Essa fase pode ser subdividida em dois momentos distintos. No primeiro deles, as taxas de natalidade continuaram elevadas e os avanços na medicina e nas condições de higiene trouxeram uma queda nas taxas de mortalidade, de modo que o crescimento vegetativo foi bastante elevado. Nesse período, a população brasileira duplicou em menos de 30 anos, passando de 52 milhões de habitantes em 1950 para 121 milhões em 1980, caracterizando a chamada explosão demográfica, ou seja, aí no caso quer dizer que teve um crescimento rápido e elevado do povo, da população. No segundo momento, pode-se notar uma queda na taxa da natalidade devido à queda das taxas de fecundidade ou fertilidade, que representam a média de filhos por mulheres em idade produtiva. Essa diminuição apresenta diversas causas: maior acesso a medidas do planejamento familiar, uso de métodos anticoncepcionais, urbanização, aumento da escolarização e também da participação da mulher no mercado de trabalho. Temos aí ao lado você vê aí, mostra uma imagem, né, sobre o planejamento familiar. São aquelas mulheres que arrumam, que engravidam, né, que faz o crescimento da família. Também temos aqui a terceira fase, que é o baixíssimo crescimento vegetativo. São a fase caracterizada pelas baixas taxas de natalidade e de mortalidade, que resultam em um baixíssimo crescimento vegetativo ou mesmo na estagnação do crescimento da população. A maior parte dos países desenvolvidos se encontra nessa fase, com taxas de crescimento muito baixas, nula ou mesmo negativas, quando o número de mortes supera o número de nascimentos. Com um crescimento vegetativo de aproximadamente 1,2%, o Brasil está entrando nessa fase de transição demográfica. Então, aí está mostrando, taxa média do crescimento anual. Então, caiu bastante o crescimento, né? Para vocês verem aí, né, bastante nessa imagem, tá certo? O Brasil realmente diminuiu muito o crescimento no caso de crescimento vegetativo, né? Hoje em dia, muitas mulheres não querem ter muitos filhos. Essa realmente é a realidade, pessoal. Aí você me pergunta, mas por que, tia? Porque, minha gente, as condições não estão fáceis para uma mulher ter 5, 10 ou até mais filhos, como antigamente existia isso, certo? As condições financeiras dificultam com que uma mulher possa ter mais de 2 ou 3 filhos, certo? Tem mães que têm 5, 6, 10, mas hoje é muito bem resolvido essa situação, certo? Então, agora vamos ler sobre as migrações. O que são migrações? São deslocamentos populacionais que podem variar em distância, duração e quantidade de pessoas que os realizam. A saída de um lugar para outro é chamada de emigração, enquanto a entrada é chamada de imigração. Tem essa diferença, viu? Quando a pessoa sai de um lugar para outro, é chamada de emigração. Já quando alguém entra no seu lugar, se chama imigração. As migrações podem ser internas, quando realizadas dentro de um mesmo país. E quando são externas, são quando são realizadas entre países diferentes. Então, o que é o êxodo rural? Então, minha gente, o êxodo rural é o principal tipo de migração interna que ocorre no Brasil e consiste na mudança da população do campo para a cidade. A mecanização do campo, a concentração de terras nas mãos de latifundiários
e a busca por melhores condições de vida nas grandes metrópoles são exemplos de fatores que podem desencadear esse tipo de deslocamento. Então, olha aí na imagem, moradores do campo em busca de milhares de condições de vida na área urbana. Ó, tá vendo? A migração externa trouxe inúmeras contribuições para o povoamento e para o progresso do Brasil. A princípio, os imigrantes, principalmente portugueses, alemães, japoneses, italianos e espanhóis, vieram ao Brasil atraídos pelos benefícios oferecidos pelo governo com a doação de terra e isenção de impostos, contribuindo também para a miscigenação brasileira, ou seja, para a mistura de povos com diferentes tipos físicos e costumes. Então, aí está mostrando, né, os imigrantes italianos e o povo brasileiro é miscigenado, quer dizer, que temos várias raças, né? O povo brasileiro tem uma mistura, por isso que se chama miscigenação, certo? Então, minha gente, vejam só. Na página 111, que é a continuação, temos um exercício da página 112, certo? Para vocês fazerem o exercício sobre essa atividade, ok? Então, por hoje finalizamos nossa aula e amanhã estaremos aqui de volta, tá certo? Um grande beijo para todos vocês. Tchau!